Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje uma dica de leitura muito bacana. Trata-se de uma autobiografia do Richard Dawkins, Fome de Saber. Seguramente um dos cientistas contemporâneos mais importantes na área de biologia. Ele foi o autor de um livro muito famoso, O Gene Egoísta. Nessa autobiografia, ele traça algumas memórias, né, sobre a sua infância. Ele cresceu na África, quando boa parte do continente africano ainda era uma colônia inglesa. Posteriormente, ele foi transferido para a Inglaterra. Ele teve a sua segunda infância presente no internato. Depois, ele frequentou a faculdade de Oxford, dedicado às ciências biológicas. Ele ficou muito conhecido com a publicação, né, do livro do Gene Egoísta, porque ele teve uma sacada muito interessante, talvez uma das mais inovadoras dentro da área da biologia, depois da publicação da Evolução das Espécies. Ele pensou em uma unidade de evolução, e essa unidade seria o gene. Na verdade, toda a dinâmica da vida está atrelada à sobrevivência do gene. Os corpos dos animais, das plantas, não são nada mais do que instrumentos utilizados pelos genes para se perpetuar ao longo do tempo. E ele traça várias considerações interessantes, né, da associação de genes diferentes para se produzir um organismo, esse organismo se adaptar ao meio ambiente, obter o sucesso da reprodução e os genes se sobreviver ao longo das eras. Esse é um resumo bem superficial aí, né, sobre o livro do Gene Egoísta. Bem, essa autobiografia é muito interessante. O Richard Dawkins, ele tem um texto de certa forma muito agradável de ler. Ele traz várias curiosidades, até com certo tom de humor, né, sobre a sua vida no internato, o seu relacionamento com alguns professores, alguns deles com uma personalidade até um pouco excêntrica. Ele também traça, né, a sua relação mais íntima com os mestres de Oxford. Ele teve como um dos seus grandes mentores, né, o cientista Nico Tinbergen, que foi um dos grandes expoentes da etologia, né? Nico Tinbergen também foi um contemporâneo do Konrad Lorenz. Foram dois grandes cientistas aí que impulsionaram a ciência, né, do comportamento animal. Outra coisa muito interessante aqui, né, no texto do Richard Dawkins é quando ele fala sobre a sua paixão por linguagens de programação. Isso também ajudou a ele formular a teoria dos memes, né? Que é paralelo à teoria, né, dos genes. Ou seja, os memes também sofrem um tipo de evolução. Aqueles memes, né, aquelas frases, aqueles jingles, eles sofrem uma evolução ao longo do tempo e essa evolução é baseada, né, na preferência com que esses memes eles se encaixam na comunicação da sociedade. E a evolução dos memes, como não está atrelada, né, ao tempo de vida de um indivíduo, a evolução e o ciclo de vida dos memes pode ser muito rápido. É muito interessante, né, ver os paralelos, né, que o Richard Dawkins faz sobre a música e sobre outros assuntos que chamou a atenção durante toda a sua vida, toda a sua formação. Com certeza, uma biografia muito bem-vinda de um dos cientistas que tem dado um refresco, né, sobre a teoria da evolução e trazido novos insights aí sobre o neodarwinismo. Ele tem algumas posições muito críticas, né, quanto à religião. Eu não quero entrar nesse tema específico aqui, eu acho que ele é muito radical em algumas ideias, né, que envolvem religião. Eu acredito que cada pessoa
deve ser respeitado em suas crenças, né? Nos seus dogmas. Eu acho que nesse ponto o Richard Dawkins ele pega um pouquinho pesado, mas tem muita gente que concorda com as visões dele. Vale a pena entrar em contato com a biografia de uma das personalidades científicas que mais tem trazido inovação na área biológica, né, nos últimos anos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Antes que eu me esqueça, esse livro aqui foi editado em 2015 pela Companhia das Letras. Muito fácil de encontrar aí na internet se você tiver interesse, ok? Espero que vocês tenham gostado da indicação dessa obra. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Até lá.